Olá, bem-vindos ao meu canal. Este é o meu primeiro vídeo fazendo um comentário sobre o livro. Eu escolhi para o primeiro tema este livro do Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Esse livro foi lançado em 1881 e ele é indispensável para qualquer leitor que... Bom, e antes de começar a comentar sobre o livro, eu gostaria de ler o capítulo 24, Curto Mas Alegre, na página 103. Livro esse que nos mostra e nos esclarece a proposta desse livro. Talvez espante o leitor a franqueza com que ele expõe e realça a minha mediocridade. Advirta que a franqueza é a primeira virtude do defunto. Na vida, o olhar da opinião, o contraste dos interesses, a luta das cobiças, obrigam a gente a calar os trapos velhos, a disfarçar os rasgões e os remendos, a não estender ao mundo as revelações que faz a consciência, e o melhor da obrigação é quando, à força de embaçar os outros, embaça-se um homem a si mesmo, porque em tal caso poupa-se o vexame, que é uma sensação penosa, e a hipocrisia, que é um vício hediondo. Mas na morte, que diferença, que desabafo, que liberdade. Como a gente pode sacudir fora a capa, deitar ao fosso as lantejoulas, despregar-se, despintar-se, desafeitar-se, confessar-se lisamente o que foi e o que deixou de ser. Porque, em suma, já não há vizinhos nem amigos, nem inimigos nem conhecidos, nem estranhos numa plateia. Olhar da opinião, esse olhar agudo e judicial, perde a virtude logo que pisamos o território da morte. Não diga que ele não se estenda para cá, e não nos examine e julgue, mas a nós é que não se nos dá do exame nem do julgamento. Seres vivos, não há nada tão incomensurável como o desdém dos finados. Bem, o livro cheira a sepulcro, como o próprio narrador nos fala no capítulo 71, e segundo esse narrador, o maior problema desse livro somos nós mesmos, os leitores. Para mim, o livro pode ser descrito em 3 substantivos: morte, fracasso e melancolia. A morte é sempre presente, desde a morte de Brás Cubas, personagem principal e defunto autor, que é o conceito principal do livro e que faz ser tão original. É um morto que escreve e conta sua própria história enquanto vivo, condição que, como citado no capítulo 24, que eu li no início do vídeo, garante extrema liberdade e o tira do julgamento tão comuns aos vivos, até outras mortes e outros personagens que desenrolam no percorrer do livro. E a morte é tão presente nesse livro que poucos personagens sobrevivem após a morte de Brás Cubas. Isso já no final do livro. Outro ponto é o fracasso amoroso de relacionamento de Brás Cubas, que se relaciona com várias moças aí no livro, mas que não consegue de fato se casar. Outro ponto de fracasso é o político. A primeira tentativa não vai para frente, e essa carreira política só chegaria muito tempo depois, como deputado, mas de forma breve. Brás é tomado pela filosofia do humanitismo de Quincas Borbas, que nos é apresentado primeiro na infância como amigo, depois como mendigo e por último como um filósofo herdeiro. E podemos dizer que o Quincas Borba foi uma espécie de mentor ideológico de Cubas, e essa filosofia faz com que Brás, em um novo empreendimento, renuncie a essa posição de deputado e funde o jornal de oposição junto com Quincas. E, para variar, esse empreendimento não dá certo e que acaba pouco tempo depois. Nesse clima constante de morte, desilusões amorosas e fracasso, cria uma melancolia que se impregna nesse livro de Machado de Assis. Desde a primeira página, que talvez comece com a frase mais famosa de Machado de Assis. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa essas lembranças póstumas, e terminando com outra frase famosa: não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Em suma, esse livro é fantástico e vale a pena ser lido. Eu não falei de muitas outras nuances desse livro, como o desejo de Brás Cubas de se tornar pai, que não se realizou, e o fato de Brás ser muito bem de vida e não precisar trabalhar durante o livro. Não citei personagens como Dona Plácia e Lobos Neves, e tem outras inúmeras coisas que vocês só irão descobrir, outros números nuances que vocês só irão descobrir conforme foram lendo esse livro. E leiam, esqueça aquele preconceito contraproducente que Machado de Assis é maçante e coisa velha do passado. Bem, essa é a medição do LPM. Tem várias notas aí do editor que nos ajuda a compreender, apesar que sem elas também daria para entender. O livro realmente é muito fácil, a leitura desse livro. Bem, então chegamos ao final desse vídeo. Como eu disse, esse é o meu primeiro vídeo nesse formato. Eu sei que está um pouco ruim, eu peço paciência. Aliás, eu agradeço pela tua paciência de ter chegado até aqui, se é que chegou, se alguém chegou. Bom, se você se interessou pelo livro, no comentário aí tem o link da Amazon, que é aquele esquema, né? Se você compra do meu link, você me ajuda e ajuda o canal a produzir mais conteúdos como esse. E se não for muito pedir, eu peço para que se inscreva e dê like no vídeo. E por esse vídeo é isso.